Muitas vezes, quando você liga o rádio para ouvir uma partida de futebol, a sensação que você tem é que você está vendo tudo. Parece que você está ali, no gramado. Esse é o trabalho dos narradores esportivos. Eles trazem a emoção do rádio aqui no Câmera Tupi. Trabalha nisso, como eu trabalho há 40 e tantos anos, 50 anos, você trabalha nisso porque gosta. Primeiramente porque quando você escolhe essa profissão, você tem um compromisso de trabalhar fim de semana, trabalhar feriados, e só faz isso quem realmente ama aquilo que faz. Então, a emoção dá. Logicamente que a emoção vai proporcional à importância do jogo, ao tipo de galera que está à sua volta. Por exemplo, você transmitir um jogo em estádio vazio não tem a mesma emoção de uma decisão com um estádio cheio. Casa cheia, você gritando, trocando aquela energia com a torcida. Quer dizer, há realmente uma sensação de friozinho na barriga até começar a rolar bola. Depois baixa um espírito na gente, a gente encarna aquele espírito e manda ver até o último minuto. Olha, se você não tiver emoção, também você não passa emoção para o ouvinte. Por isso que você tem que estar sempre criando, sempre inovando, porque a reação do ouvinte é que faz que você se emocione, né? Quando eu falo essa galera me emociona, é porque ela está ligada no que você cria e o que a galera aceita também na sua transmissão. Quando a gente começa a transmissão de futebol, é como se estivesse transmitindo uma final da Copa do Mundo, né? Sempre é um grande evento, um grande espetáculo. Eu acho que quando você não tem emoção para falar num microfone tão poderoso como o microfone da Rádio Tupi, cara, eu acho que você está na profissão errada. O rádio denota isso, né? Emoção. E o ouvinte que nos acompanha há tanto tempo, ele quer saber disso, ele quer saber dessa emoção que toca o coração dele. Ele quer ser tocado por essa emoção que é o futebol, que é a grande paixão nacional. Eu digo para as pessoas que, por exemplo, eu sou Fla-Flu. Antes de entrar na Rádio Tupi, ainda com pouca experiência, naturalmente, eu era torcedor do Fluminense, agia como torcedor. Mas, na verdade, eu passei a maior parte do meu tempo narrando jogos do Flamengo. Então, eu digo hoje, brincando para o pessoal, que eu sou Fla-Flu, sou torcedor do Fla-Flu. Não tem, porque a gente está na emoção, são vários times, né? No caso aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Então a gente mexe com a emoção do torcedor e essa emoção também passa pra gente. Então, de certa forma, a gente não consegue se apaixonar por um único time. A gente se apaixona por todos, porque a todo momento você está narrando um jogo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Então você se identifica com aquele torcedor e com aquele time. Eu sou fluminense, meu clube é Fluminense. Era a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer assim, olha, eu não tenho clube, eu não tenho time. Então, como é que eu entrei nessa profissão? Eu entrei nessa profissão por gostar de futebol. Então, gostando de futebol, eu sou um narrador essencialmente de futebol. Já transmiti vôlei, basquete, eu adoro transmitir basquete. Agora, eu sou tricolor, mas consigo, com essa minha declaração, mostrar para o ouvinte, torcedor, para ele fazer uma avaliação se eu sou fiel ou não àquilo que estou narrando, se eu me deixo envolver ou não pela paixão do meu clube. Não, narrador tem time. Todo narrador tem time, repórter, comentarista. É que alguns se omitem em dizer por quem torce. Não é? Eu, pelo menos, é difícil você saber qual é meu time, porque eu, usando, como se diz, o profissionalismo, eu faço de igual para o Flamengo, para o Vasco, Fluminense, Botafogo. Então, muita gente acha que eu sou rubro-negro. Muitos acham que eu sou tricolor. Outros acham que eu sou vascaíno, botafoguense, porque eu procuro transmitir a mesma emoção para todos eles. Porque o que importa é o ouvinte, né, que está acompanhando a gente sentir. Mas eu sou vascaíno. Torço pelo Vasco, sou campeão, aliás, por sinal, né, bicampeão.
Eu acho que todo mundo que está inserido no futebol tem que ter a paixão por um time. É óbvio que com muito tempo de trabalho você acaba deixando as paixões de lado. Você age mais pelo campo da razão, pelo lado da razão. Você coloca o equilíbrio, acima de tudo, nas suas opiniões. Cada um tem a sua escolha, a sua preferência. Eu posso aqui dizer a minha. Eu sou torcedor do Flamengo, mas não é pelo fato de ser torcedor do Flamengo que eu vou brigar com a torcida do Vasco, que eu vou brigar com o torcedor do Fluminense, que eu vou brigar com o torcedor do Botafogo. Muito pelo contrário, eu tenho que agir com a mesma emoção como se eu estivesse narrando o jogo do meu clube. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de narradores esportivos. São eles que transformam todo aquele ambiente em imagens para você, ouvinte da Super Rádio Tupi. E eu quero saber, qual o momento mais marcante desses grandes nomes do rádio? Aqui na Tupi, foi pela primeira vez quando eu narrei na Rádio Tupi, me veio uma história. Porque eu passei por todas as rádios, a maioria das rádios do Rio de Janeiro. E às vezes eu chegava em casa, na casa da minha mãe, na casa do meu pai, e meu pai estava ouvindo a Rádio Tupi. Meu pai estava ouvindo o J. Santiago. Aí eu ia lá na cozinha e tal, eu falei, pai, o senhor me ouviu? Eu narrava geralmente os jogos mais cedo, né? Quando chegava à noite, o Jota estava narrando aqui na Tupi. E aí meu pai dizia assim, a rádio que você trabalha eu não consigo ouvir. Meu pai só ouvia a Rádio Tupi, meu pai adorava o J. Santiago. Aí eu ia na cozinha e falava assim, mãe, pô, meu pai não ouve um jogo meu. E meu filho, na época, né, que era vivo, ele chegava e dizia assim, não esquenta não, um dia você vai narrar na Rádio Tupi. Então, a primeira vez que eu narrei na Tupi, me veio essa novela, porque isso foi em 2008, em 2010 eu perdi meu filho, né, lamentavelmente, e aí meu pai entrou numa depressão muito grande, em 2012 ele se foi. Então, quando em 2013 eu estreiei na Rádio Tupi, me veio essa coisa na cabeça, quer dizer, eu atingi meu sonho, atingi um auge, né, um orgulho para mim pessoal, mas aquele que eu queria tanto que eu ouvisse, não consegui ouvir, pelo menos aqui nesse plano, né, quem sabe no outro plano ele possa estar feliz. Que eu não posso jamais esquecer, quando eu fui buscar o Romário, em 1995, na Espanha, quando ele saiu do Barcelona para jogar no Flamengo, e eu fui com o Flamengo para lá, né, para narrar a partida, o jogo do Flamengo, que iria jogar pelo torneio Teresa Herrera, lá em La Coruña, e foi um momento de muita emoção, até porque naquele tempo eu e o repórter, nós estávamos num hotel de luxo, lá em La Coruña, na Espanha, e o Romário estava lá se apresentando para o Flamengo. E nós chegamos lá, e o repórter falou, ô Senna, não vamos dormir nesse hotel não, que é um hotel muito caro, a despesa, nós vamos passar em torno de 4 dias, vamos ter uma despesa muito grande aqui. Vamos para um hotel lá no centro de La Coruña, que vai ser um hotel mais baratinho, vamos economizar um pouco, não, alguns dólares, e fomos para lá. Só que no dia seguinte, quando eu acordo, cheguei lá no salão da refeição. Quem estava naquele hotel também naquele dia pela manhã? O Romário de Souza Farias, o grande Romário. E ali foi um momento marcante da minha vida. Eu acho que foi a primeira conquista mundial em 94, quando foi o primeiro título mundial da seleção que eu transmiti, ou seja, como narrador, que minha primeira Copa do Mundo foi em 74. Agora na Rússia eu vou fazer a 12ª Copa do Mundo. Mas essa foi o lance mais emocionante, o momento mais emocionante da minha carreira. Da mesma forma que a primeira Copa do Mundo que eu transmiti, que foi em 74 na Alemanha, quando eu transmiti os Jogos da Alemanha, Valdir Amaral e Jorge Cury transmitiam os Jogos do Brasil. E eu saía da Alemanha para fazer corrida de Fórmula 1, saí uma vez só, no dia de Brasil e Polônia, fui a Dijon, transmiti o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, onde os competidores brasileiros, pilotos, eram Emerson Fittipaldi, campeoníssimo, e José Carlos Patti. Então, ali também, na primeira Copa do Mundo, eu vivi uma emoção diferente por ser a minha primeira Copa do Mundo transmitindo. Meu momento mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi fazer a cobertura da Copa do Mundo de 2014. Foram dias muito tensos, foram dias de muito trabalho, mas sem dúvida nenhuma de um aprendizado enorme, de um aprendizado que nenhuma faculdade vai me oferecer, nenhuma faculdade. Sem dúvida nenhuma, uma experiência que me arrepiou muito foi ter narrado o gol do Messi no jogo Argentina e Bósnia, no Maracanã. Então, assim, você imagina ver o melhor jogador do mundo em atuação pela Argentina no Maracanã e você acompanhar tudo
aquilo, assim, é fantástico. E você fala assim, cara, não sou eu, não é possível, o que está acontecendo? E você fica com aquilo ali, aquela expectativa, né? E tenta passar para o torcedor o melhor possível. Então, assim, sem dúvida, a cobertura da Copa do Mundo, para mim, foi algo, assim, muito especial, principalmente não só por ter narrado, mas por ter trabalhado também nos bastidores, buscando toda uma organização do trabalho que é feito antes, para que quando chegar durante, saia tudo perfeito como o ouvinte imagina. Tá gostando do Câmera Tupi, não é? Muito legal ficar por dentro da rádio mais querida do Brasil. Tem também os outros episódios. Então, se inscreve aqui. Todos os detalhes você tem no Câmera Tupi.